A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Gostaria de estar hoje falando sobre algo a qual eu senti necessidade de falar, né? Porque às vezes as pessoas nos julgam porque a gente era um pecador. Na verdade, todos nós somos pecadores, né? Desde o ventre de nossa mãe, né, desde a geração de Adão até hoje, a gente é pecador, porque a gente veio do fruto do pecado, então a gente é um pecador. E às vezes o fato de eu falar que eu não peco, eu já estou pecando, já é um erro. Então, todos nós somos pecadores, mas a gente está nessa terra para tentar fazer o melhor, para buscar a santidade, para que um dia a gente possa, né, herdar o reino do céu, porque o Senhor, ele fala que a gente tem que anunciar, né, as boas novas, anunciar que o Senhor está voltando. A gente tem que anunciar que a vinda do Senhor está próxima e que logo ele vai vir buscar a noiva, logo ele vai vir buscar aqueles que realmente, né, adora ele, realmente se entregou a ele, que independente das circunstâncias não negou a Jesus, né, permaneceu firme fazendo a vontade do Pai. E muitos nos julgam quando a gente entra, quando a gente começa a fazer a vontade do Senhor, quando a gente começa a estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos pedido. Várias pessoas começam a nos olhar com olhos de julgamento. Mas o Senhor, ele diz também que o Senhor, ele diz que a gente não pode se colocar no lugar de juiz, porque no grande dia seremos todos julgados. Da mesma forma, não vai ter o melhor nem o pior. Todos vai ser colocado em frente ao Senhor e seremos julgados, né? Conforme as nossas obras, conforme tudo aquilo que a gente fez aqui na terra durante a nossa passagem, durante a nossa vida. E quando a pessoa, a gente se coloca no lugar de julgador, a gente está errando, porque não temos esse direito. E quando você vê alguém que antes fazia coisa errada, bebia, fumava, né, traficava, ou que era prostituta, ou que adulterava, e tá fazendo a vontade do Senhor, você tem que entender que o Senhor, ele tirou essa pessoa do pecado, porque o Senhor, ele ama o pecador, mas o Senhor, ele não ama o pecado. Então, quando o Senhor nos chama, ele chama a gente da maneira que a gente está. Adúltero, alcoólatra, traficante, beberrão. O Senhor, ele chama a gente da forma que a gente estava. Mas a palavra do Senhor diz que a gente não pode permanecer da mesma forma. Porque a partir do momento em que você aceita Jesus, você reconhece que Ele é seu Salvador, que você desce as águas, você se torna uma nova criatura perante o Senhor. Você passa de criatura, você passa a ser filho do Senhor, né? Filho de Deus. Então o que acontece? Não tem como você julgar alguém porque você não sabe o que essa pessoa passa. Muitas vezes a gente olha só por fora, mas e por dentro? Por dentro o Senhor que conhece. Então, independente de quem está à frente do trabalho, se você conhece o passado dessa pessoa, continue orando por ela, para que ela não venha regredir, né? Para que ela não venha voltar a fazer o que ela fazia antes. O Senhor requer isso de nós. Que a gente não se coloque no lugar de julgador, mas que a gente possa ajudar o nosso próximo, né? E a palavra do Senhor, lá em Tiago, diz que errar é humano. Está no ser humano errar, né? O erro já vem da gente, só que o Senhor também fala na palavra dele que se a gente pecar, nos leva à morte. Lá em Romanos 6:23. Então a gente pode errar, porque é do ser humano errar. Mas você persistir naquilo já é pecado, e o pecado nos leva à morte. Então a gente tem que fazer de tudo para não errar, para não pecar, porque o pecado vem de um erro cometido por desobediência. Às vezes a gente desobedece a Deus, né? Porque Deus fala
fala comigo, fala com você que não pode fazer aquilo. O Senhor deixou os mandamentos dele. E se a gente descumprir os mandamentos, a gente está sendo desobediente e por isso vem o pecado, né? E muitas vezes a gente olha a primeira impressão que dá é que essa pessoa não vale nada. Para você e para mim às vezes pode não valer, mas para o Senhor vale. Para o Senhor vale muita coisa. Por isso que quando alguém se arrepende, quando alguém aceita Jesus, aceita que Jesus entre na vida dela, diz que há festa no céu. O Senhor, ele faz festa, o Senhor fica contente porque uma alma se rendeu a ele, né? E o Senhor fica muito feliz. Na Bíblia, vamos para a Bíblia, gente. A Bíblia fala dos grandes homens de Deus. Os grandes homens de Deus na Bíblia, eles foram pecadores. Eles não foram melhores do que eu e você. Eles pecaram, eles erraram. Mas eles reconheceram os erros dele e foi obediente ao Senhor. Em um determinado tempo eles se arrependeram daquilo e fez o certo. E é assim comigo e com você. Às vezes você não conhece, você não sabe direito da palavra, você não entende, mas o Senhor, ele nos dá a oportunidade de aprender para que a gente faça o certo. Os grandes homens da Bíblia não foram perfeitos. Por isso, não podemos deixar de fazer a vontade de Deus só porque cometemos algum tipo de pecado. Temos que nos arrepender e prosseguir fazendo o que Deus quer. Eu anotei algumas coisas, sabe, gente? Porque a gente tem que fazer uns esboços também, né? O Senhor, ele nos dá a graça, mas também ele dá o conhecimento que a gente também tem que anotar as coisas, né? Às vezes só tentar guardar aqui acaba dando um branco e a gente acaba esquecendo. Se você cometeu um pecado, aí eu falo por mim, porque eu já fiz isso daí. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei para a igreja, a gente fazia tudo certinho. E quando aconteceu que eu caí no pecado, eu peguei e me afastei do Senhor. Eu deixei de fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para mim, né? Fazer a vontade do Senhor e fui pro mundo. Por quê? Eu falei, eu já pequei, eu estou mal, né, aos olhos de Deus, então acho que Deus não quer saber mais de mim, então eu vou sair, eu não quero mais saber, eu não vou mais para a igreja, mas não é bem assim. Eu não fui orientado dessa forma. O que eu estou passando para você? Muitas vezes a gente erra e o erro você errando gera desobediência e a desobediência gera o pecado. Então, quando a gente tem que fazer o máximo para a gente não errar, para a gente não ser desobediente, a gente não pode, né, estar fazendo tudo que desagrada ao Senhor. O Senhor, ele fica triste com a situação. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e se arrepender. Não fazer mais aquilo, se arrepender do seu coração e fazer a vontade do Senhor. Continuar firme, perseverar. Por quê? Porque se a gente for parar, qualquer erro que a gente fizer, a gente vai perder a nossa salvação. E a salvação é uma busca constante, todos os dias a gente busca a salvação, né? A gente busca é uma caminhada longa até o nosso destino final. Então, se você parar na caminhada toda vez que às vezes aconteceu alguma coisa que você errou, se você parar toda vez, irmãos, fica difícil, porque o Senhor, ele é tardio em se irar, né? Mas chega um certo tempo que o Senhor, ele fica chateado e ele se afasta da gente. Você pode achar que não, mas o Senhor, ele se afasta da gente. O Senhor está a todo momento guardando, protegendo, né? Mas chega um determinado tempo que o Senhor, ele cansa, porque às vezes eu e você não cansa, a gente quer ajudar alguém, tá ali correndo atrás, tá fazendo por onde, e essa pessoa não tá aí nem aí com nada, a gente vai e cansa. Assim também é o Senhor.
Porque o Senhor tá vendo que você não tá nem aí pra nada. Você erra, daqui a pouco você para, daqui a pouco você erra de novo, você volta. E o Senhor vai chegar um tempo que Ele não vai querer mais saber de você. Quando você realmente se arrepender de tudo que você fez, de tudo que você tá fazendo, e aceitar Ele, reconhecer Ele, não para mais, não para, luta, firma, porque a nossa luta é constante contra a tudo. Eu vou falar de mim. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que começar a largar nossos vícios, né? Ficar assistindo aquilo que não agrada o Senhor, palavrão, né? Maneira de se comportar, se vestir. Então é uma luta constante contra o nosso corpo, contra a nossa carne. E quando a gente começa a pecar com o corpo, a gente está pecando contra o Espírito Santo, a gente está pecando contra Deus. É um pecado muito, muito forte. E a gente começa a se livrar de tudo, mas tem certas coisas que a gente ainda vai lutando contra aquilo, e só o Senhor para ter misericórdia, e só o Senhor para nos ajudar a parar de falar palavrão, a parar com algumas atitudes. Eu não era de falar um palavrão muito feio, mas eu tinha mania de sempre estar falando um palavrãozinho aqui, outro lá. E são essas atitudes que tiram a gente da presença. Às vezes você pode estar ali jejuando, você pode estar, né, se consagrando, você pode estar orando muito, mas às vezes uma coisinha pequenininha pode te afastar da presença do Senhor. E eu falei, Senhor, tem hora que eu fico nervosa, às vezes, né, a gente tropeça, às vezes a gente tá brava naquele momento, e eu pedi pro Senhor me dar calmaria, pedi pro Senhor me dar paciência, eu pedi pro Senhor me dar sabedoria, eu pedi pro Senhor tirar dos meus lábios, purificar os meus lábios, porque o lábio que sai a palavra do Senhor, também não pode sair coisa ruim. Pra gente falar da palavra do Senhor, a gente tem que purificar os nossos lábios, né? E eu falei, Senhor, eu não quero mais falar. É um palavrãozinho bobo, irmãos. Eu não vou repetir porque eu pedi pro Senhor tirar da minha boca e eu não consigo falar mais. Mas eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, tira da minha boca. Parece que é inofensivo, mas é um palavrão. Então, aquilo ali eu tenho certeza que tá desagradando o Senhor. E eu pedi pro Senhor, irmão, já faz um mês que eu não falo mais. E já vai fazer um mês que eu tô falando sobre a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero falar da tua palavra, mas eu quero ser diferente. Eu quero que da minha boca só saia coisa boa, só saia a palavra do Senhor. Irmãos, você vê como é que as coisas é. O inimigo, ele te atenta, ele faz de todo tipo de forma para querer que você fala coisa ruim, para que você fala as coisas que não agradam o Senhor. E eu já levei tropeção, eu já bati minha canela, eu já caí no chão, eu já escorreguei. Então, tipo assim, é nesses momentos em que você começa a ver que Deus está te transformando de verdade. É nesses momentos em que você começa a enxergar que Deus está mudando a sua vida de verdade. Irmãos, é tudo uma atitude sua, é tudo uma atitude minha. Eu tive essa atitude, eu pedi pro Senhor, purifica os meus lábios, Senhor. Me transforma, me muda. Me muda, eu quero ser diferente. Por quê? A pessoa que quer fazer a obra, a pessoa que quer fazer a vontade do Senhor, não pode vir fazer de qualquer jeito, irmãos, porque vai ser envergonhado. Porque vai chegar um determinado momento em que Satanás vai começar a rir da sua cara e vai começar a mostrar que você está fazendo coisa errada e quer falar da palavra, quer dar um exemplo, coisa que você não é. E eu falei, Senhor, eu quero ser um exemplo, eu quero fazer a vontade do Senhor, mas eu quero fazer certo. E eu pedi para o Senhor tirar, o Senhor purificar os meus lábios, e já faz um mês que eu não falo. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, a gente não pode ser mentiroso e hipócrita. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que começar a fazer a vontade do Senhor, mas ser sincero, porque o Senhor, ele se agrada. Eu quero que o Senhor olhe lá de cima para mim, como ele olhou para Jó e disse, você viu minha filha, meu servo, né? Ele é íntegro, sincero, reto, ele teme a mim. Eu quero ser dessa forma. Eu quero que o Senhor me veja assim. Então eu pedi para o Senhor me mudar. E a gente tem que mudar, irmãos.
A gente tem que parar de errar, a gente tem que parar de pecar contra o Senhor, se arrepender de verdade, porque o Senhor está voltando, a vinda de Jesus está próxima. Muitos de vocês às vezes podem pensar, mas já vem falando isso já há muito tempo. Irmãos, mas é assim que acontece, a gente não vai saber. A vinda do Senhor vai ser como um ladrão. A gente não sabe a hora que o ladrão está vindo, que o ladrão vai entrar na nossa casa. Assim vai ser o Senhor. E eu quero estar preparada para a vinda dele, para quando ele vier buscar a igreja, eu quero subir junto. Irmãos, vai ser um momento de tribulação, vai ser um momento de sofrimento. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero subir aos céus. Eu não quero ficar para a tribulação, não quero. E eu falei assim, eu quero ser transformada, me renova, me faz um ser diferente. E graças a Deus eu tô vendo mudança. Eu tô vendo a mudança, mas a afronta vem, irmãos, porque o inimigo, ele é sujo. Ele é sujo, ele quer te derrubar de qualquer forma, mas o meu Deus é maior. E se a gente perseverar no Senhor, a gente vai crescer, a gente vai vencer essa batalha. E eu estava, meditando na palavra e comecei a ver os homens que pecou contra o Senhor, mas que Deus abençoou, mas que Deus prosperou o caminho. Tem o primeiro que foi Adão, Mas Adão castigou, mas Deus castigou Adão, Porque ele foi desobediente. O Senhor falou para ele não comer do fruto. A esposa comeu do fruto. E ela ofereceu para ele e ele comeu do fruto. E depois ele jogou a culpa só na esposa. Ele não reconheceu que ele foi culpado. Porque o Senhor, quando o Senhor falou, na Bíblia fala que Deus falou para Adão que ele não comesse do fruto. Deus não foi lá e falou para Eva, falou para Adão. E o que Adão fez? Adão, em vez de ter repreendido a esposa, falou: não, você comeu, mas eu não vou comer, joga isso fora. Ele comeu e depois quis culpar a esposa. E muitas das vezes, irmãos, nós somos assim. Às vezes a gente quer culpar só uma pessoa, às vezes a gente tá compactuando com o erro e quer que a culpa seja só de um. A gente não reconhece a nossa culpa. A gente tem que parar com isso. Isso é desobediência, isso aí desagrada o Senhor e a gente é castigado por isso. O segundo homem, que ele foi uma pessoa que ele pecou, foi Abraão. Abraão foi o pai da fé. Abraão, ele largou tudo para trás e foi para um lugar que ele nem conhecia. Ele foi uma pessoa obediente, mas porém, em um certo determinado momento, ele entregou Sara como se fosse irmã dele, com medo de morrer, para que ela dormisse com outra pessoa. É um erro, irmãos. Foi errado, ele ficou com medo. Ele, em vez de confiar no Senhor, ele ficou com medo. Em outro determinado momento, quando Deus faz a promessa que ele seria pai de multidões, ele se desespera naquele momento e Sara entrega a sua serva para Abraão e Abraão aceita. Abraão dormiu com outra mulher, sem ser a sua esposa. Ele não foi perfeito, mas para você ver, ele foi um homem que fez com que a geração que somos hoje estivesse ao mundo. Deus não abandonou ele. Deus não abandonou, mas porque ele se arrependeu e reconheceu que Deus era verdadeiramente na vida dele. Moisés também foi um homem que desobedeceu o Senhor. Além dele ter matado um homem, ele desobedeceu o Senhor, porque quando o Senhor pede para que ele fale com a rocha, ele bateu na rocha. E quando o Senhor manda você fazer algo, você tem que fazer algo. Você não faz o que você quer da sua vontade, porque isso desagrada o Senhor, e o Senhor, ele nos castiga por isso. Moisés não chegou a pisar na terra prometida. Ele viu, mas ele não chegou a pisar na terra prometida. Desobediência, irmãos. A desobediência nos afasta do Senhor. A desobediência nos leva a pecar contra o Senhor. Sansão é outro. Sansão tinha uma missão. A missão era derrotar os filisteus e ele quis se juntar com os filisteus. Deus deu para ele um poder que ele derrubaria qualquer um com a força do seu braço.
Mas ele quis fazer conforme a vontade dele, ele foi desobediente. E Deus se afastou, Deus tirou a presença, Deus tirou a força dele. Porque ele foi desobediente, caiu nas garras de uma mulher, Dalila, e ela descobriu de onde vinha a força. A força, na verdade, vinha da fé, mas o cabelo era só um instrumento, no caso. E ele morreu, ele pagou o preço, porque foi desobediente. Deus era com ele até em determinado tempo, a partir do momento que ele quis ser melhor, né? Que ele quis desobedecer à voz do Senhor, pagou o preço, irmãos. Foi desobediente. Saul também. Saul foi um homem que desobedeceu ao Senhor e perdeu o reinado. Davi era um rei sábio. Mas Davi, ele desejou a mulher do próximo. Davi matou um homem, mandou matar um homem. Só que ele se arrependeu e ele pagou o preço também. Pela desobediência, né? Ele pagou o preço, perdeu seu filho. Irmãos, tudo que a gente faz na vida, a gente paga um preço. Você pode achar que você reconhecendo, você fazendo a vontade do Senhor, você não vai pagar? Vai pagar, irmãos, paga. Você tem que ter ciência que você, mesmo que você reconheça Jesus, mesmo que você aceita Deus como seu único Senhor, tudo que você planta nessa terra é colhido. Nada fica para trás, irmãos. O Senhor, ele é justiça. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não tira de você como é que eu vou falar? A responsabilidade dos seus atos. Você tem que arcar com isso. E Davi teve que arcar. E tantos outros homens, né? Pedro negou a Jesus. Pedro andava junto com o Senhor ali, era amigo íntimo. E ele negou o Senhor na hora da aflição, da angústia. Ele teve medo, ele negou. E a gente não pode negar o Senhor de forma nenhuma, independente da situação que você se encontra. Não negue o Senhor. Ele negou o Senhor, mas Pedro foi um dos pregadores mais que ganhou almas para Jesus. Então, independente do seu pecado, independente, irmãos, do seu pecado, eu não sei o que você cometeu, eu não sei se você está cometendo, mas o Senhor, ele nos dá essa oportunidade de se arrepender, que a gente vai colher daquilo que a gente plantou, vamos, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor está a todo momento nos guardando, nos protegendo. Independente da situação, não para de adorar o Senhor, não para de buscar o Senhor, não para de fazer a vontade do Senhor. Para chegar, para herdar o reino do céu, irmãos, é busca por santidade, você tem que ser obediente, você tem que crer em Jesus, você tem que estar com Jesus. Só assim, se você acreditar que Jesus, ele pode te salvar, que Jesus é misericordioso, só dessa forma que eu e você vamos conseguir chegar aos céus. A palavra do Senhor fala que eu e você seremos salvos pela graça, por meio da nossa fé. E isso não vem de nós, não é por conta de mim e de você. É um dom que Deus nos dá. Não vai ser por obras, irmãos. Não vai ser por obras, porque se for por obras, a gente vai se sentir gloriado, glorificado, a gente vai se sentir o poderoso. Porque não adianta você ter muitas obras, fazer de tudo, mas você não tem fé, você não acredita. Então, irmãos, é uma coisa muito assim séria. Se você está com medo de fazer a vontade do Senhor, porque você pecou, você está com medo dos olhares de quem tem te apontado, de quem tem te falado, o Senhor fala que a gente não deve se colocar no lugar de juiz, porque a gente vai ser julgado.
Mas se você se arrepender de todo o seu coração, fazer com que o Senhor reconheça que você está realmente arrependido, o Senhor, Ele é misericordioso. Comece a se arrepender. Faça a vontade do Senhor. Independente do pecado que você cometeu, os homens que é mencionado na Bíblia, nenhum foi perfeito, irmãos. O único que foi perfeito foi Jesus. E Ele pagou o preço, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não faça com que esse ato de Jesus seja um ato em vão na sua vida. Não se deixe levar pela voz do opressor, não se deixe levar pelo mundo. O mundo, ele oferece coisas momentâneas, mas o Senhor nos oferece coisas que vai durar para a eternidade. Às vezes, irmãos, é fácil julgar quem está lá no altar. Às vezes é fácil você me julgar que eu estou aqui falando a palavra do Senhor, mas você não olha para si, não olha para dentro de si. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver quais as nossas obras, se nós temos fé. Irmão, se você morrer sem Jesus, você não vai para o céu. Só Jesus para ter misericórdia de você no grande dia, no momento em que seremos julgados. Reconheça, larga os pecados, larga os erros, busca a santidade, seja obediente ao Senhor, seja obediente nos mandamentos do Senhor. O Senhor fala na Bíblia, irmãos, que às vezes tem um dos mandamentos que fala que a gente não deve, cobiçar, não pode desejar a mulher do próximo, não pode adulterar. Mas tem momentos, irmãos, que você está pecando, às vezes você nem está sabendo por quê. Porque você está desejando em pensamento. No Antigo Testamento, era um pecado a partir do momento que você cometia o ato, Tinha o contato físico. Mas hoje, pela graça, no Novo Testamento o Senhor fala que só de você imaginar, e você tá pensando e desejando alguém, você tá desejando algo daquela pessoa. Ai, eu queria ter a Bíblia igual da irmã Jussara, eu queria aquela Bíblia para mim. Irmão, você já tá pecando. Já é pecado, você tem que eu e você temos que começar a vigilar nossos pensamentos. Não deixe que Satanás tome conta da sua cabeça, que você venha pecar perante o Senhor. Só de imaginar, irmão, só de pensar, você já está pecando. A gente não pode ter a cabeça vazia porque a gente pensa coisa ruim. A gente pensa coisa que desagrada o Senhor. E isso, quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, Senhor, é algo que mexe profundamente, com as pessoas, mexe comigo. Por quê? Além de ser pecador, irmãos, eu também já julguei muito as pessoas, só de olhar para elas. E eu não posso ser julgadora, porque eu vou ser julgada. Tudo que eu fiz, irmãos, eu não tenho orgulho disso. Eu sei que em determinado momento, eu não sei se eu já estou pagando, mas a gente paga por isso, porque vem uma responsabilidade que a gente tem que arcar com ela. É algo que a gente faz, infelizmente. Se a gente pudesse voltar no passado, a gente não faria certas coisas que a gente já fez. Mas o Senhor, Ele tem a misericórdia. Ele tem a misericórdia, ele nos ajuda a passar por esse processo, que é um processo difícil, mas que o nome dele vai ser glorificado, porque você está fazendo a coisa certa. Se arrependa do que está fazendo de errado, que Deus ele vai dar vitória para mim, para você, para tua família, para o teu filho, para o teu esposo. A gente tem que começar a falar que o Senhor está voltando. O Senhor, ele não quer que a gente só
pregue que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai ter dinheiro. O Senhor quer que pregue que Ele está voltando, que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. A gente tem que reconhecer que Jesus é realmente o nosso Salvador e Ele está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva. E a gente tem que estar preparado, irmãos. A gente não tem que ser igual às 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. Eu não quero fazer parte das loucas, eu quero fazer parte das prudentes. Eu quero estar preparado para quando Jesus vir buscar a noiva, eu estar pronta com o meu azeite. E é isso que o Senhor quer, que a gente pregue que o Senhor está voltando, que a gente pregue a salvação, que Jesus Ele é capaz de salvar independente da sua situação, do seu pecado. Não sei de que forma você está, mas o Senhor Ele é fiel para te salvar. O Senhor é fiel para te tirar de onde você se encontra. Basta você ter uma atitude, que você venha dar o primeiro passo, reconhecer que Ele é verdadeiramente o seu Senhor. O Senhor diz na palavra que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e ceará com você. O Senhor, Ele não é mal educado, Ele não chega chegando, Ele não vai entrando assim adoidado. Ele bate, irmãos. O Senhor te dá uma oportunidade, às vezes você vai no culto, aquele culto abençoado, a qual o Senhor vem falando com você, o Senhor vem falando com a igreja, e quando o pastor faz o apelo, você fala, ai, eu não vou. Não é o momento. Irmãos, qual vai ser o momento, irmãos? Qual vai ser o momento em que você vai pegar e vai ter uma atitude? Não deixe para amanhã, irmãos, que você pode fazer hoje. Se você for num culto e você sentir a presença do Senhor, não vai forçado, irmãos. Porque aceitar Jesus não é brincadeira, não. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que aceitar as renúncias que você tem que fazer. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que largar tudo aquilo que você estava fazendo de lado. Aí você vai ver qual que pesa mais, se é buscar o Senhor, se é fazer a vontade do Senhor, se é continuar do jeito que você está. A você aceitar Jesus é você renunciar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, é começar a buscar na palavra, é se arrepender dos seus pecados, daquilo que você estava cometendo de errado. Aceitar Jesus, irmãos, não é viver da mesma forma que você está vivendo. Aceitar Jesus é você largar tudo de ruim que você fazia, tudo aquilo que desagradava o Senhor e começar a fazer realmente a vontade do Senhor. É uma batalha, é uma luta, é um processo em busca da santidade, é um processo em busca de ser obediente. Então, não é fácil. Eu digo para vocês, não é fácil. Mas o Senhor é fiel, Ele está ao nosso lado, nos ajudando, para que a gente venha vencer, para que a gente venha prosperar. E que a gente possa ter um galardão abençoado no céu. Que você venha entender que esta palavra, irmãos, não é algo que a Jussara quer falar. Não. O Senhor coloca no meu coração, dá um estralo em mim, fala sobre isso. E eu já começo a buscar na palavra, já começo a buscar na internet também. Porque a gente tem que aprender, aprendendo, meditando, buscando conhecimento, que a gente sabe o que falar. E eu falei, Senhor, mas é um pouco pesado. É pesado, irmãos, mas é o que o Senhor está mandando. Porque quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de largar tudo aquilo que desagrada o Senhor, as pessoas ficam meio assim. Porque eu não estou julgando ninguém. Mas o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Então, não desanime. Se você está buscando um momento com o Senhor, continue. Se você tem a oportunidade de reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, vai e faça isso, porque o Senhor, Ele está batendo a porta e só tem um jeito, é você abrir e deixar Ele entrar, que Ele vai mudar a sua história. Às vezes você acha que não tem solução, mas o Senhor, Ele dá a solução para mim e para você, em nome de Jesus, tá bom? Fique com essa palavra.
né? Dá um joinha aí, compartilhe, né? Deixa o seu like, né? Que fala assim. E que Deus vai abençoar vocês poderosamente, tá bom? E não se afaste do Senhor, não desanime de Jesus por nada. Continua firme na caminhada. O importante é sempre estar na presença do Senhor, né? Fazendo a tua vontade, a obra. Que Deus venha, né? Nos dar conhecimento, entendimento, sabedoria para fazer a vontade dele, né? E Deus abençoe vocês grandemente. É um prazer sempre estar falando com vocês. E essa foi a palavra ao qual o Senhor falou no meu coração, tá bom? Fique com Deus. Tchau.